Como a gente viu até agora, se você tiver um objeto metálico, em princípio ele vai sofrer indução. No caso, ele pode sofrer alguns tipos de indução. A gente vai verificar agora. A primeira que a gente vai ver é a indução mútua. Ou seja, eu vou, no caso, analisar dois solenoides sobrepostos, um com N1 espiras e um outro com N2 espiras, raio R2 e raio R1. O que vai acontecer? Se eu vario a corrente em um dos solenoides, o outro vai sofrer um efeito de indução, porque eles estão sob efeito do campo magnético. Vai ter um efeito de indução por causa da variação da corrente, porque a gente vai gerar um campo magnético variante no tempo. No primeiro caso, a gente vai analisar qual é qual é o fluxo magnético que o solenoide 2, que é o em preto, sofre devido ao solenoide 1, que é o interno. No caso, pela definição de fluxo magnético, eu vou ter, no caso, N2, porque a gente quer saber o fluxo magnético sobre as N2 espiras do nosso solenoide. O N2, e aí a gente vai ter o campo magnético do solenoide interno, que no caso é o único que está, em princípio, gerando campo magnético, sobre a área do solenoide 2. O que acontece é que, nesse caso, embora eu tenha uma área bem grande, o campo magnético 1 só existe na região do solenoide 1. Então, essa integral vai se dividir em duas partes. A integral da região fora do solenoide 1 e da região dentro do solenoide 1. A região fora do solenoide 1 vai ter campo magnético zero, então a integral vai dar zero. No caso da corrente dentro do solenoide, no caso do campo magnético dentro do solenoide, ele vai ser igual ao raio do solenoide, que é R1, no caso a área, que é, como a gente vamos supor que eles são circulares, é πr ao quadrado, no caso R1 ao quadrado. R1 ao quadrado. O campo magnético depende do comprimento do solenoide, do número de espiras do solenoide, a corrente que percorre o solenoide e da permissividade do meio, nesse caso, permissividade do vácuo. Agora a gente vai calcular o caso contrário, o caso onde a gente imprime uma corrente no solenoide 2 e analisa o fluxo magnético do solenoide 1. Novamente, a definição de campo magnético, a definição de fluxo magnético. Nós queremos avaliar o fluxo através de todo o solenoide. Então, a gente vai multiplicar pelo número de espiras do solenoide 1. O fluxo magnético vai ser devido ao campo do solenoide 2, interno, no caso, sobre a área do solenoide 1, que é essa areazinha aqui. Quando a gente faz a continha, a gente vai ver que o campo magnético, nesse caso, vai depender de N2, permissividade magnética, corrente no solenoide 2 e comprimento da espira, nesse caso L também. A área vai ser πr1, R1 ao quadrado, que é essa areazinha aqui. Notemos que os dois fluxos magnéticos, têm um termo igual, que é esse termo aqui. Veja que a diferença entre eles é só quem está gerando fluxo magnético. Nesse caso é o solenoide 1 e nesse caso o solenoide 2. A partir disso a gente pode gerar, ou no caso definir, uma constante. Nesse caso a gente vai chamar essa constante de indutância. Nesse caso a gente está considerando a indutância mútua, ou seja, se eu tivesse passando uma corrente
I1 e I2 simultaneamente por ambos os solenoides, nós teríamos esses termos de indutância, em ambos no caso. Esses dois termos apareceriam simultaneamente, porque a gente teria correntes simultâneas. Mas, no caso, a indutância mútua é a indutância que um indutor ou um solenoide gera em outro solenoide. Como esses solenoides são uma forma mais simples de... certo. Aí vem os solenoides que vão ser chamados de indutores. Ou podem ser chamados de indutores. Pode ser chamado de indutores, a gente vai chamar eles de indutores. E o indutor é o equivalente magnético do capacitor. Então a gente vai conseguir armazenar campo magnético no indutor através da indutância. Só que, além da indutância mútua, a gente também vai ter a autoindutância. Por quê? Porque, como a gente viu antes, basta que exista um metal numa área condutora, né, num campo magnético. Então, a corrente que eu gerar no próprio indutor vai gerar uma indutância que vai gerar um campo magnético, que vai gerar um fluxo magnético. E aí, em analogia ao que a gente viu antes, o que vai mudar é que agora, em vez de a gente ter o número de espiras do condutor do outro indutor, a gente vai ter o quadrado do número de espiras, e a área vai ser a área do próprio indutor. Então, no caso 1, são N1 espiras ao quadrado, e a área é πr1 ao quadrado. No caso do indutor 2, a gente vai ter N2 espiras ao quadrado, e a área do indutor, que vai ser πr2 ao quadrado. No caso, L a gente está considerando igual para facilitar. A gente vai usar considerar o mesmo comprimento de solenoide. Mesmo comprimento de solenoide, isso. Então, depois que a gente colocou a autoindutância, vamos agora analisar qual seria a FEM induzida. O fluxo magnético vai ter duas componentes se eu tiver um sistema de duas espiras. A gente vai ter o primeiro termo, que vai ser o termo de autoindutância, e o termo de indutância mútua. Quando derivar esses dois termos no tempo, a gente vai considerar que somente a corrente varie no tempo. Então, a FEM induzida na espira 1 é igual a derivada, menos, no caso, a autoindutância, vezes a derivada no tempo da corrente 1, menos a indutância mútua, a derivada do tempo da corrente 2. Mesma coisa para espira número 2.